sobrecarregada, exausta, deprimida, assustada, estressada, esgotada, quebrada, paralisada, sufocada, vazia. Você consegue reconhecer a si mesma em alguma dessas palavras? Talvez em todas? Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Shirley, estou de volta com mais um vídeo para o nosso canal e hoje a gente vai falar sobre ansiedade, sobre cansaço, sobre burnout, sobre nível acelerado de atividades, estresse, enfim, tantos assuntos que é cada vez mais comum hoje em dia, né? Muitas vezes nós nos comprometemos com tantas coisas, nós somos esposas, mães, filhas, somos profissionais no mercado de trabalho, somos estudantes, somos donas de casa e tudo isso se acumula de um modo que nós não conseguimos lidar com tudo isso. Esse vídeo é para falar sobre esse livro aqui, o Refresh, da Shona e David Murray, são um casal. Inclusive existe o Reset, na verdade, que é do David Murray, que é mais voltado para homens, e esse Refresh é mais voltado para mulheres, apesar de que ambos podem ser lidos por tanto homem quanto mulher, porque tem bons ensinamentos para os dois, mas esse aqui é mais direcionado para as mulheres. E por que ele é tão interessante, né? A Shona, ela é médica, ela trabalha com aconselhamentos também, junto com seu esposo, é médica e entende um pouco mais sobre ansiedade, depressão, algumas vezes até trata acerca desse assunto nesse livro. E esse livro é, de fato, um livro para você que está sobrecarregada. Inclusive, é algo bem interessante que ela traz no livro, que é o espectro. Em qual nível do espectro, em qual momento do espectro você vai estar. Inclusive, isso se aplica para mim. Quando eu li esse livro, eu estava em um momento de sobrecarga, em um momento de realmente necessidade de leitura desse livro. E você consegue ver através da leitura do livro quanto ele é quase que um aconselhamento direto para a sua vida. Você vai lendo e percebendo o quanto aquilo está moldando os seus dias e te ajudando a sair do seu desespero, do seu momento de ansiedade, de preocupação, de estresse. E esse espectro que ela traz no livro são as seguintes palavras, que vai de um espectro de estressada até considerando o suicídio. Então tem estressada, ansiosa, sobrecarregada, esgotada, triste, deprimida e considerando o suicídio. Eu, quando estava no meu momento de necessidade, né, de problema, eu estava entre sobrecarregada e esgotada. Não cheguei a ficar triste, talvez um pouco, mas estava mais nesse lado do esgotado. E até um ponto interessante do livro, a introdução logo trata disso. Esse livro não é apenas para alguém que esteja em desespero, em depressão ou com uma ansiedade extrema. Na verdade, é para qualquer uma de nós que se sente estressada, se sente ansiosa, que tem esse problema com a vida, que é tão comum e que acho que pouquíssimas mulheres vão dizer que não tem nenhum problema com isso. Ou talvez até para você se preparar para a sua vida, para você evitar esse tipo de problema, né? Porque ela traz muitas dicas práticas e também muito da teologia a ser aplicada nesse momento. Então, até falando um pouquinho sobre como foi para mim, né? Eu estava num momento em que muita coisa se somava na minha vida, casamento, estudos e vida profissional, também o lar, né? O cuidado do lar. E eu estava em um momento em que eu sentia que era insuficiente em todos esses âmbitos. Inclusive, o próprio livro, ele comenta sobre isso. Logo no início do livro, ele fala diretamente para você que se sente insuficiente nas suas atribuições. Você sente que faz tanta coisa, mas não faz nada direito. E era esse o momento que eu estava. Eu estava me sentindo insuficiente, sentindo incapaz de fazer qualquer coisa bem feita, né? Eu me sentia mal nos estudos, não ia bem no trabalho, não ia bem em casa, não cuidava também da minha família e do meu lar. Então, tudo acabava sendo imperfeito. Ainda mais falando de uma perfeccionista. Então, era bem difícil. E aí, assim que o livro começa, ele já falou ao meu coração nesse aspecto. Antes de adentrar no que o livro traz e trazer alguns insights que sejam relevantes para você, caso você não consiga comprar o livro, eu recomendo grandemente, fortemente, que você compre, mas se você não puder
Aqui vão estar algumas dicas que você pode usar para sua vida. Mas também, se você não pode comprar o livro, uma dica muito boa é você entrar no site do Voltemos ao Evangelho. Eu vou colocar aqui o link de uma página que tem todos os textos da Shona, que é a autora, que são recortes do livro. Então, algumas partes principais do livro sobre ritmo acelerado, sobre ansiedade, sobre sono também. Então, vários cortes estão lá no Voltemos ao Evangelho, de graça, você pode ler e pode sim te ajudar a se aprofundar um pouco mais do que eu vou falar aqui. E agora vamos falar um pouco sobre o livro. Eu tô aqui com o sumário aberto, porque eu reli, né, algumas anotações que eu tinha feito no livro para trazer aqui para vocês. Eu li ele no ano passado, no início, no primeiro semestre do ano passado, e a gente já tá em 2024, então eu já esqueci algumas coisas, mas deu para relembrar com a nova leitura, e eu vou passar aqui alguns dos principais insights que eu tive durante a leitura que vai te ajudar também. Uma das coisas mais interessantes, que mais me fixou no livro, me fez continuar a leitura de forma intencional, foi logo o primeiro capítulo. Ela trata os capítulos como estações, como se fosse uma viagem, né, digamos assim, um trem, né, em cada estação. E ela já começa com uma verificação da realidade. É esse o nome do capítulo. E o objetivo desse capítulo é você analisar como está a sua realidade, a sua vida. E aí ela traz vários sinais de alerta que você vai ter que analisar dentro da sua vida. Por exemplo, sinais físicos de alerta, como dor de cabeça, insônia, dor realmente no estômago, outras dores no seu corpo, coisas que impactam a sua saúde física, que podem sim estar atreladas à ansiedade, ao estresse, à sobrecarga, ao burnout. Então, você tem que analisar isso e entender a que ponto você está nesse sentido. Também sinais mentais, como por exemplo, esquecer de coisas que normalmente você não esquece. Sinais emocionais, como chorar por qualquer coisa. Sinais relacionais, como você se estressar muito fácil com um amigo, com seu marido, com sua mãe, dentro da sua família. Você estar com um emocional abalado, enfim, isso acabar estressando e atrapalhando também o seu relacionamento. Sinais espirituais também, se você não consegue manter o seu devocional, ou mesmo que você consiga manter ou consiga fazer, às vezes você não tem uma conexão com Deus, você não se sente conectado com Deus, e isso persiste por um tempo, né, não é algo tão pontual. E ela traz outros sinais também. Após trazer todos esses sinais e trabalhar um pouco deles também, de como eles seriam observados no dia a dia, ela trata sobre como você deve analisar esses sinais, qual é o impacto, qual é a análise que eu posso fazer em relação a eles. E a análise ela passa por 3 pontos. O primeiro é amplitude. Então, quais desses sinais você verifica na sua vida? Isso é importante porque muitas vezes você tem um problema físico e mental ali, você tem sinais de alerta físico e mental, mas não tem os outros. Pode ser que isso não tenha tanta relação com o estresse, mas na verdade tenha relação com alguma doença ou alguma coisa semelhante. Então, quanto mais amplo o seu espectro, quanto mais sinais de formas diferentes, né, sinais de tipos diferentes você verificar, isso é um alerta. Inclusive, quando eu fiz a minha verificação, né, a minha verificação da realidade, a minha amplitude era gigantesca. Eu tinha sinais diversos. Acho que o único que eu não tinha era os sinais de alerta morais, que era a sua moralidade, né, a sua retenção de práticas pecaminosas, vamos dizer assim, a sua consciência, de certa forma, não tinha tanto filtro quanto antes. Então, esse específico eu não verifiquei na minha situação, mas praticamente todos os outros eu via algum sinal de alerta em relação a ele, porque tinha mudado de antes, né, para o momento que eu estava. E aí depois que você faz essa análise de amplitude, você faz a análise de profundidade, que é dar uma nota de 0 a 5 nos seus sinais. Então, como está de impacto, qual é a força de cada um desses sinais. Porque você pode ter uma amplitude grande, mas os seus sinais serem fracos, né? Você sentir um leve desconforto, uma leve mudança. No meu caso, por exemplo, eu tinha mudanças, mas não eram ainda mudanças tão grandes
quanto, por exemplo, ela comenta no livro que ela viveu, né? Ela viveu um momento de depressão bem complicado, de ansiedade. Então, para mim, o problema era maior de amplitude do que de profundidade. E o terceiro requisito, né, de análise é o tempo. Porque ela até comenta, né? A vida, ela, nesse mundo caído, ela é cheia de problemas, né? Você vai ter problemas na sua vida diariamente, você vai sofrer lutos, você vai sofrer desilusões, você vai ter semanas estressantes, mas se isso persistir por muito tempo, isso pode ser um sinal de grande alerta para você, já que você não está conseguindo superar aquele momento, está virando uma constância. Então isso também deve ser verificado. É isso, pessoal. Eu vou continuar os vídeos. Eu pensava que ia dar para fazer em um vídeo apenas, mas é muita coisa. E esse livro, ele realmente vale a pena você ler, você estudar, você realmente meditar no que ele fala. Eu terminei de falar agora do primeiro capítulo e vou gravar outros vídeos para falar dos próximos capítulos, tá bom? Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. Também, se gostou do vídeo, curte, compartilha também. Comenta se você tem alguma necessidade, está passando por um momento difícil, ou então fez alguma outra leitura que ajudou bastante. Tem um livro que eu li faz alguns anos que é Super Ocupado também. Talvez eu faça até uma resenha sobre ele também no futuro, que me ajudou muito naquela época, mas nessa época o que mais me ajudou foi realmente esse aqui, que ele é bem pessoal, ele realmente fala ao nosso coração. Tchau, tchau, pessoal!